Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja aí no seu coração, permaneça para sempre. A nossa palavra agora, se você prestou atenção em cada lance, seja do louvor, seja daqueles que pregaram, se você prestou atenção, a minha palavra, ela estava já embutida em muitas coisas. Resposta dessa palavra também já estava ali em todas as palavras, de uma certa maneira, que foram pregadas. Então, nós estamos aqui nesse tema de dentro para fora. Eu gosto muito de pensar que se as coisas aqui fora não mudam, alguém tem que mudar. Porque eu aqui não vou ficar num lugar ruim. Então, se lá fora não muda, muda aqui dentro. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Sobre se reanimar no Senhor. Nós temos muitos motivos. Porque temos um inimigo, porque temos pessoas com comportamentos que muitas vezes não nos agradam. Então, nós temos muitos motivos para não estar animado, não é verdade? E se você não cuidar, você pode ficar constantemente desanimado. E o que é que você faz quando você fica desanimado? Pense, o que é que você faz? Mas a principal pergunta é: quanto tempo você fica naquele estado de alma? Quanto tempo você fica? Agora foi essa preocupação aqui. Quanto tempo você fica? Uma semana? Um mês? Quanto tempo você fica? Para sair? Você sabe que tem uma saída, que nós não precisamos ficar nem um dia nesses lugares. Então, lá no texto, vou passar rapidinho, creio que todos conhecem, aquele texto onde fala que Davi estava fugitivo, estava lá com um outro exército de pessoas desacorçoadas da vida, pessoas cheias de problemas. Jesus forma esse exército. Interessante, né? Ele forma um exército com pessoas que estavam muito mal nas suas vidas. E ali, então, Davi começa, creio que, plantar uma visão na vida deles. Não importa se eu agora estou fugitivo, mas vamos lá. E esse povo, então, lá se levanta com Davi. Mas eles vão em guerra com Davi. Mas teve um momento onde eles voltaram de uma guerra. E quando eles chegaram, a cidade estava toda desolada, estava tudo queimado, e eles, quando viram aquilo, claro que eles devem ter pensado, em primeiro lugar, onde é que estão as mulheres, onde é que estão as crianças? E aí eles não encontraram nem as mulheres, nem as crianças. Não era só uma cidade queimada, mas estava dessa maneira. E aí então, aquele povo chorou. E Davi também chorou. Diz a Bíblia que ele chorou. Ali no 1 Samuel 36, diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Além de ele ver todas aquelas dificuldades, ainda o povo dele, o povo que ele estava ajudando, falava em apedrejá-lo. Pense que não sobrou nada para Davi se animar naquela hora. Porque se pelo menos as pessoas dissessem: pois é, Davi, olha, nós perdemos nossas mulheres, nossas crianças, né? Vamos estar aqui junto. Mas não. Até isso. E naquele momento, então, diz assim que o povo estava em amargura por causa
dos seus filhos, das suas filhas, toda a sua família. E aí Davi, ele fala, a Bíblia fala algo dele, que é uma chave para nós, em todas as áreas. A Bíblia diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor. Então aquelas outras pessoas queriam apedrejar Davi, queriam achar o culpado maior do Davi. Eles queriam apedrejar. E muitas vezes, em vez da gente se reanimar diante da circunstância, muitas vezes nós queremos achar os culpados. Eu estou assim porque a situação é essa, porque as pessoas me trataram assim, por isso que eu estou assim. Então, as pessoas são as culpadas. E eu perco tempo que eu devia estar me reanimando no Senhor. Então, esse momento eu gosto muito dessa parte. E Davi se reanimou no Senhor. E você está exercendo isso? Você está vendo as dificuldades e se reanimando? Às vezes é quando a gente tem muitas dificuldades. Daí a gente fala: meu Deus, preciso me animar. Não é assim? Então, Davi ali estava cansado. Então, era algo físico ali nele. Era uma perda pessoal. Né? E ele estava em perigo, porque eles queriam apedrejar Davi. Então, que saída tinha Davi naquela hora? É claro, buscar ao Senhor. E ele, então, buscou o Senhor, e é o que nós ouvimos muitas vezes nesses dias. Ele buscou o Senhor para ele se reanimar de dentro para fora. E aí, então, ele teria que se automotivar, vencer o desânimo. Sabe para quê? Que ele tinha que vencer o desânimo? Ele tinha que vencer o desânimo para ser bênção na vida daqueles homens. E não só para isso, mas para aqueles homens, para aqueles familiares. E ele precisava levar esses homens à conquista. E ele tinha que estar reanimado para ele poder dizer, e aquelas pessoas acreditaram de novo nele. No instante eles queriam apedrejar, mas quando ele se reanimou, eu creio que algo de dentro veio para fora. E aonde eles acreditaram em Davi de novo. E aí então, Davi vai e leva eles à conquista. Então Davi ali, ele precisava se reanimar para poder reanimar os outros e direcioná-los para a conquista. Sabe, nós não podemos nos reanimar só para nós. Porque tem pessoas, nós temos discípulos, e muitas vezes o discípulo pode sucumbir se nós não formos as pessoas que vão reanimar. É claro que nós não vamos deixar os discípulos dependerem disso. Nós precisamos ensinar que eles mesmos precisam se reanimar. Porque eles não podem depender só dos seus discipuladores. Porque o principal discipulador é o Senhor. Então, nós temos que ser aqueles que se animam, reanimam e vão reanimar os outros. Eu tenho tido tantas experiências de chegar, às vezes a pessoa está lá e a gente dá uma palavra, uma verdade. E a verdade liberta a pessoa. E a pessoa consegue novamente ir na sua caminhada. Ultimamente tem um caso assim que me impressionou muito. Porque aquelas pessoas buscavam a Deus. Era um casal, eles iam em outra igreja. Eles eram sinceros para Deus. Eles buscavam a Deus. Eles oravam. Mas eles estavam no momento em desespero. Eles estavam em desespero.
E aí, então, alguém falou e eles acabaram pedindo a visita. E quando eu cheguei lá, eu chorei junto com eles. De tamanha era o problema que estava ali. Problema físico. O caso deles era grave no corpo. Emocionalmente, eles estavam assim, muito desanimados, desesperados. E era assim, aparentemente, era um caos. E eu acreditei no Senhor. E eu falei, nós vamos caminhar junto. E aí nós caminhamos. Um mês e pouco, o homem disse assim, eu tinha 30% de vida quando você chegou. E agora eu estou com 99%. Ele havia emagrecido 10 quilos, mas não é porque ele queria emagrecer, porque ele já era magro. E ela também, ela estava pesando, era 42 quilos, mas ela pesava muito mais. E eles não podiam comer quase mais nada também. Então a saúde assim estava bem terrível. E eu cheguei lá e eu disse, a verdade liberta. E eu comecei a ministrar a verdade, a verdade, a verdade. E aonde ela disse, eu não tinha forças mais para fazer o serviço da casa. Eu estava morrendo, ela disse. E os médicos até tinham desistido deles. Pelo menos os que eles foram, muitos médicos. E ela disse, eu estava morrendo. E agora eu estou voltando às minhas forças. E eles eram obreiros naquela outra igreja. E eles não conseguiam ir à igreja. Eles iam para entregar o dízimo e não conseguiam ficar no culto de tão mal que eles passavam. E agora faz o quê? 1 mês e meio que eles estão conosco, daí eles vieram congregar com a gente. E eu pude perceber o quanto nós precisamos ser essas pessoas também. Que vão reanimar. Que vão dar a mão para ajudar a levantar. E uma pessoa uma médica que atendeu eles falou, pastor, aquilo é grave. Eles estão comendo de tudo. Eles já engordaram e sem nenhum remédio. Eu creio no poder da palavra que liberta. Essa palavra que nos levanta, que nos reanima. Então está lá os problemas aqui, que todos nós somos iguais. Como falou a pastora Sara, dando testemunho. Então tá os problemas aqui, e ali se levanta dificuldades, e aí você fica, e daí aquela vozinha lá dentro fala, olha para o Senhor. E daí você fica olhando para os problemas, mas daí é tão ruim nesse lugar. É um lugar muito apertado, quando você fica naquela ansiedade, naquele desânimo. É um lugar muito ruim, ninguém quer ficar ali. Mas eu penso que uma boa parte dos que estão aqui estão ficando muito tempo nesse lugar. Estão se dando o direito de ficar, embora seja ruim. E aí então, quando você diz, eu não quero mais ficar nesse estado de alma. Enquanto não muda aqui fora, eu posso mudar aqui dentro. E aí então eu começo a olhar o Senhor e a sua palavra. A palavra é um esconderijo seguro, no qual nós podemos ir debaixo dela. E aí eu me apego na palavra, e não existe lugar que ela não me tire. O Senhor e a sua palavra, eles são um. Então, quantas experiências. E é só esse lugar. E tem uma saída, gente. Quero mostrar para vocês que tem uma saída. Eu tenho falado, não precisa ficar nem um dia. Que dirá uma semana, que dirá um mês. Você tem uma porta aberta, isso quero dizer para você. Que existe uma porta aberta para sair do desânimo. De sair de momentos, porque pode ser que você não esteja desanimado com a maioria das coisas. Mas tem uma área, que essa área vai te derrubar e vai derrubar as outras, se você deixar. Por isso, eu quero mostrar para você. Quando eu enxerguei, isso tem sido chave para me tirar desses lugares apertados. Veja que nós podemos em Deus
sair desse lugar. Nós podemos, porque Deus quer. Sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente saiba voltar para dentro, onde habita o Espírito Santo, onde habita esse Espírito que nos reanima. E aí, sabe, a pessoa que faz isso, ela começa a ter relacionamentos fortes. E daí, mesmo que ela esteja em dificuldade, ela ainda consegue amar, cuidar das pessoas. Porque senão ninguém consegue cuidar de ninguém. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Mas a palavra de Deus nos diz para nós fazer discípulo. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos. Então, nós não podemos pensar só em nós mesmos. Eu vou me reanimar para eu ficar bem. Davi podia ficar chateado com aquele povo. Não vou mais ajudar. Eles não valorizam. Olha só, ainda fico falando mal de mim. Ainda fico falando mal do discipulador. Não, nosso amor é muito maior. Porque a gente sabe que eles não sabem o que estão fazendo. E aí nós precisamos ser essa força. Ser esse modelo. O mundo precisa de modelo. De família. De tudo. Por isso que nós precisamos ser modelo. E Deus tem isso para nós. Porque se nós nos levantamos, está ouvindo nosso pastor presidente falar de algumas dificuldades. E aí, ele falando, e quando ele terminou o discurso, eu falei, é esse lugarzinho aí mesmo, é esse discurso. Tem essa dificuldade, Mas não é aqui que nós vamos ficar. Não é aqui. Não importa se tem dificuldade, se não tem dificuldade. Eu aqui dentro não vou ficar nesse lugar apertado. Não é ruim? É ruim. Eu encontrei uma saída. E muitos já aqui falaram as saídas aqui. E se às vezes o desânimo vem pelo cansaço, às vezes eu fico muito cansada, aí às vezes até tenho vontade de chorar, mas não é de tristeza. Um dia chegou o Juliano lá em casa, a Priscila, eu sentada na cadeira de balanço, e daí o Juliano começou a conversar e eu comecei a chorar. E daí a Priscila falou, mas o que foi? O que aconteceu? Nada, eu estou cansada. Então, claro que a gente tem que cuidar, né, gente? Mas nós precisamos olhar que existe uma saída para nós em todas as coisas. Então, se esse desânimo vem pelo cansaço, a gente vai tirar, vai tentar ajeitar a agenda, e assim a gente arruma algumas coisas e a gente vai descansar. Mas se é o cansaço, a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa fonte de ânimo para voltar, que Deus restaura as forças do cansado. E essa frase de Davi, e Davi se reanimou no Senhor. Gente, como trabalhar para Deus sem correr para esse lugar? De se reanimar. Não tem, gente. Porque daí não tem paixão. Não tem alegria. Irmãos, vamos lá. Então você vai discipular o fulano lá. Vai, cuida bem dele, tá? Vai. Não, você vai falar. Está com dificuldade? A gente até ri, né, Kelly? Aí ela vem e chega com os problemas, tudo. E daí, às vezes, meu Deus, cada problema. E aí a gente começa a rir. A gente acha uma piada aí daquilo ali. E daí a gente começa a rir. Caindo a casa, né? Vamos lá, vamos levantar. Entende? Porque senão todos os dias você vai, porque o diabo sabe disso, você vai ficar desanimado e ficar sem a paixão, sem a força. Quando nós estamos desanimados, isso suga a nossa força, neutraliza os nossos movimentos e até pensar, a gente não consegue pensar direito. Então, a Bíblia nos apresenta, como o Senhor, Ele é o sol da justiça, o sol ao meio-dia, A Bíblia também fala que
que é como inabaláveis montanhas de Sião, é o Senhor, é o forte cedro do Líbano, tudo da região deles ali, né? Fosse aqui, a gente ia achar outras palavras, né? As altas muralhas de Jerusalém, né? Querendo afirmar, assim. Então, nós precisamos correr para Ele, debaixo do esconderijo do Altíssimo, que é a sua palavra, que é a sua verdade, que é viva e eficaz. Precisa correr para esse lugar. Deus pode nos reanimar através do Espírito Santo sempre, mesmo que seja com o discipulador, é o Espírito Santo. Com a sua palavra, quando a gente está lendo, com outras pessoas que Deus envia para nós e através de nós mesmos, nós podemos nos reanimar. Você percebe que você precisa, que é questão de vida ou de morte. Você deseja sair dos lugares apertados? A Bíblia promete isso. Então, quero pedir para você que tem Bíblia, você abra aí no Salmo 13. Eu quero que você veja do 1 a 4. E depois nós vamos ler os 5 e 6, mas nós vamos dar uma parada ali no meio, do 1 a 4. Salmo 13, do 1 a 4. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Esse aqui é Davi que está falando. Você conseguiu perceber a tristeza no coração dele? Você consegue perceber o desânimo ali? Até quando, Senhor? Até quando? Conseguiu perceber ali o coração de Davi? Presta bem atenção ali. Ele dizendo, com tristeza no coração cada dia. Esse era o estado de alma de Davi. Agora, eu digo que algo aconteceu. Eu não sei como Davi escreveu, se ele começou a escrever na hora que ele estava orando para Deus. E aí ele parou, eu acho que ele parou aqui no versículo 4. E algo aconteceu. Do versículo 4 para o versículo 5 e 6. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque aqui está uma chave de vitória. Uma chave que abre a porta, tem uma porta de saída. E aqui está, ó. Eu penso que Davi ficou ali, cheio de tristeza, até quando, Senhor? E ficou. E aí, eu não sei quanto tempo ele ficou, mas eu acredito, pelo versículo 5 e 6, que ele deve ter pensado, não, esse lugar é muito ruim, não quero mais ficar aqui, não quero mais, porque veja, ele estava inseguro, que Deus não vinha, que Deus não fazia e que o inimigo ia prevalecer, ele estava totalmente inseguro. Agora você vai ouvir a outra parte, que diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Você acha que ele parou, escreveu só até o 4, e depois que ele venceu, ele escreveu o restante? Não acho, por causa de tantos outros textos sobre isso. Aqui, nesse momento aqui, gente, é o momento que ele decidiu. Ou ele ficava lá, experimentando aquele estado de alma ruim,
ou ele mudava. E pensamento desperta sentimento que leva a uma ação. Então, se o pensamento dele estava em cima disso, foi trazendo sentimentos para ele. Qual que era a saída? Qual que era a saída dele? Ele começou a olhar para o Senhor. Aqui parece duas pessoas diferentes, não parece? Primeiro ele diz assim: até quando? Até quando estarei relutando dentro da minha alma com tristeza a cada dia, Senhor? Atenta, responde-me, Senhor. E agora ele fala: tocante a mim, confio na tua graça. É decidir. É decidir, ou eu fico aqui, ou eu fico para cá. E se eu disser, não, aqui é ruim, eu vou confiar. É um nível de confiança, gente. Mas não é confiança que nada vai acontecer. É confiança que o Senhor estará com você. É confiança que Ele vai estar te fortificando. Porque às vezes a gente confia, não vai me acontecer nada, não vai isso, não vai aquilo. Não é isso. Porque é aqui dentro. Porque você só fica ruim, porque você olha as coisas lá fora e você fica ruim aqui por dentro. Mas se você estiver bem aqui por dentro, você vai olhar as dificuldades e você vai continuar animado. Então, eu vejo que algo aconteceu. E eu gostaria que você recebesse essa mensagem, para que você possa, com paixão, você possa levar essa palavra, você possa cuidar dos discípulos, você possa ser aquele amparo para que ele ampare o outro, que ampara o outro, e assim vai. Nós podemos decidir sair dos estados da alma e se reanimar. Nós podemos. Jeremias, a frase célebre dele é aquela, para mim pelo menos: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, os problemas aqui, e aí? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Para cá ou para cá que eu vou ficar? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí as misericórdias do Senhor, ela se renova a toda manhã, cada manhã. E aí aquilo vai. E a palavra que sara, que cura, que liberta, a palavra que é viva e eficaz, a palavra começa a gerar. Aí o sobrenatural é ativado na minha vida. Quando eu fico só olhando aqui, o sobrenatural não é ativado. É a fé que ativa o sobrenatural de Deus. Então, existe a porta de saída desses lugares apertados, né? Precisamos escolher. Gostaria que você fechasse seus olhos um pouco. O que Deus está falando para você? Qual situação, qual área da sua vida? Qual é aquela que você está aí no lugar de desânimo? Qual é aquela que você está permanecendo? E Deus está querendo ali estender a mão para você. É um nível de confiança em Deus. Que não importa o que aconteça, há uma graça especial para você dentro. Há um lugar em Deus que nós podemos correr. Há um esconderijo. Não se deixe prender. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você quer ativar o sobrenatural nessa tarde?
O sobrenatural de Deus, que é o poder que transforma o homem perdido numa nova criatura, que cura, que ressuscita. É o sobrenatural, que é aquele favor que vem de Deus. Uma força especial. Somente o poder sobrenatural, que é inexplicável, é capaz de nos mover, de nos fazer atravessar desertos. É esse poder que nos tira dos estados de desfalecimento, que nos faz vencer as tribulações, que rouba a nossa paz. É o sobrenatural de Deus que nos tira do vale, do desânimo, da escuridão, da tristeza, da falta de esperança. O sobrenatural é ativado através da fé. Vai pensando aí de que lugar você precisa sair. Quando colocamos nossa fé em ação, barreiras são rompidas. Nós vamos ultrapassar os limites do pensamento e passamos a viver a qualidade de vida no nosso interior. Rios de água viva correrão, e por onde esse rio passar, ele traz vida, porque ele leva a vida de Deus. O Senhor quer nos levar a uma dimensão de vida que não pode ser explicada, mas que transforma de dentro para fora e que faz toda a diferença. Que lugar apertado você está? Qual é a tua decisão nessa tarde? Qual que é o aperto da sua vida? É os discípulos que te desanimaram? Você começou com tanta vontade de cuidar deles. Senhor, eu quero que você largue esse desânimo. Olhe para a palavra que diz: ide e fazei discípulos. E você vai dizer: eu vou, independente de qualquer coisa, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. É as doenças que bateram na sua vida, que te deixaram sem ânimo. Você precisa se reanimar nessa tarde. No seu corpo pode ter uma dor, mas a sua alma pode se regozijar e o seu espírito exultar no Deus vivo. Se você entendeu a palavra, se você já começou a enxergar áreas da sua vida que você tem ficado tempo demais, Senhor, eu quero liberar uma unção nessa tarde, mas ela só vai ter efeito se você acessar o sobrenatural, através da fé e através da tua decisão de mudar de atitude. Se você já reconheceu e você quiser se colocar de pé, eu creio que há algo liberado para esta hora. Eu creio que você pode sair
de todo e qualquer estado da tua alma, de todo e qualquer beco que você entrou, de todo e qualquer desvio no seu coração, que tirou as tuas forças. Balabachuri andarabalabacaias. Rebalabacaias. Tem pessoas que já deixaram se amarrar. Mas pela fé, diga: eu corto essas cordas da minha vida. Eu me solto de todo e qualquer desânimo que prendeu a minha vida. Porque o desânimo pode nos apertar, nos enlaçar. Eu creio que tem uma unção de libertação também nessa tarde. Vá se desprendendo, vá se soltando, vá se posicionando, vá tomando atitude. À medida que você, não que você precise sentir algo, mas à medida que você sentir algo soltando da sua vida, a verdade vindo como uma espada, à medida que isso for acontecendo aí no seu coração agora, você pode glorificar a Deus, pode dar glórias a Deus, pode glorificar aquele que pode todas as coisas.